Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar de um assunto que é bastante comum, ou que você já tenha passado por isso, ou que você conhece alguém que já passou por isso. Vamos falar sobre estresse, pânico e depressão. Começando pelo estresse. O que é o estresse? O estresse é quando você entra por mais tempo do que seria o natural de ficar agitado, ansioso, nervoso com algo, você fica no cérebro de sobrevivência, como a gente já viu lá no módulo 1, para quem não lembrar, dá uma checada, e aí você fica nessa ansiedade para que tudo corra bem. Acontece que a gente se acostuma a viver nesse estresse. O estresse, ele seria sim saudável como algo para te impulsionar, se ele durasse ali um tempo determinado, como quando a gente faz a relação no cérebro de sobrevivência, que é de luta ou fuga, do predador que captura a presa, ali 15 minutos de tensão até o predador ir lá e capturar a presa, pegar para ele. Ok, esse estresse que vai te impulsionar para ter uma ação, para fazer acontecer na sua vida, ele é bem-vindo. Agora, quando você transforma a sua vida num mar de estresse, onde tudo é estressante, isso sim vai tirando a sua saúde, vai te minando, vai te deixando, como a gente já viu, com dores musculares, vai te deixando tenso, vai te deixando querendo saber qual é o próximo passo, vai te deixando querendo saber aquilo que acontece, vai te trazendo uma série de desafios, de situações que não estão bem, que não vão bem e que não te agradam. Então vamos lá. Imagina que você tá ali para uma corrida de 100 metros, que você vai dar um tiro, uma corrida, né? Correr 100 metros, chegar no final, pronto, acabou. E você tá na linha de largada, preparado para essa corrida de 100 metros, esperando o sinal para você sair correndo. Você tá lá, teu coração tá batendo, você tá lá naquela ansiedade positiva e você tá lá esperando o momento de fazer acontecer. E não toca o sinal para você correr. Isso é estresse. Você fica ali, ó, esperando o teu momento, esperando aquilo que vai acontecer, esperando. E aquilo não acontece. O estresse é assim, você tá sempre agitado muito antes daquilo que nem chegou. Então, se colocar no presente, olhar das suas caixinhas de atitude, aquilo que você pode fazer, aquilo que não é problema seu, aquilo que é parte do outro, aquilo que não adianta você se preocupar, porque se você se preocupa, você está se ocupando antes do fato acontecer. Ter a consciência de quando você está demais de agitado e estressado, opa, por que eu tô assim? O que está acontecendo comigo? O que muda se eu ficar assim ou se eu não ficar assim? O que isso vai trazer para minha vida? Além de toxinas pelo meu corpo, porque eu vou ficar nervoso, irritado, agitado, estressado. 80% das doenças, elas são encontradas em pessoas estressadas. O estresse, e a gente tá aí colocado, né, à prova do estresse o tempo todo. São notícias ruins, toda mudança, toda a insegurança, mas a vida já é sobre insegurança. Então, se a gente se convidar a passar por tudo isso presente e agindo dentro daquilo que a gente pode, sabe, pode aprender, ótimo! Porque que é a maior insegurança da gente estar aqui percorrendo uma caminhada que a gente não sabe de onde veio e não sabe para onde vai, que a gente pode ter uma vaga ideia ou pode ter a nossa crença que nos coloque uma compreensão. Mas, de fato, nós estamos aqui de passagem. Então, tudo já é instável. Tem aquela frase, né, da equanimidade do budismo, onde tudo é movimento, tudo acontece. E se você se manter bem dentro de todo esse movimento que acontece dentro e fora da gente, você vai passando pelas etapas que a vida te convida a viver.
Então, para sair do estresse, gente, é consciência. Opa, peraí, tô demais. Opa, não tô precisando disso, né? Se segurar. Porque assim, ai, opa, não posso me estressar. E puf, implode. Também não adianta. Opa, deixa eu respirar aqui. Puxa o ar, solta. O que tá acontecendo? Como eu posso olhar diferente para isso? Qual é o convite que essa dificuldade está me trazendo? Só por hoje eu quero sofrer muito? Tudo bem. Só por hoje eu preciso me descabelar? Tudo bem. Mas amanhã eu já te convido a acordar diferente para isso. Aliás, sobre acordar, tem uma dica bem legal. Coloque uma música animada de manhã, sabe? Coloque a melhor intenção a hora que você abre os olhos para o seu dia. Uma intenção de amor, de gratidão, daquilo que você quer. Agradeça. E quando você vai dormir, depois que você faz o checklist do seu dia e das suas questões, e que você fica às vezes pensando nessas coisas por hábito, termine sobre o melhor pensamento que você pode ter e agradeça. Feche o seu dia com a melhor intenção e abra seu dia com a melhor intenção e, se possível, coloque uma música bem animada que você goste para despertar o seu corpo para o seu dia. Eu em casa já começo com uma música super animada, já todo mundo já vai acordando, já sabe que é a música de acordar. E também tem a música de dormir, porque assim isso já fica na consciência das nossas células para que aconteça. Agora vamos sair do estresse e vamos falar um pouquinho da depressão. Depressão é muito chato, gente. É muito difícil. Quem já teve depressão sabe do que eu tô falando. Eu já tive a oportunidade de caminhar do lado de pessoas com depressão e que melhoraram muito a jornada delas. E é assim, algo incrível você ver uma pessoa desabrochando para a vida depois de um período de depressão. A depressão, ela te tira da sua vontade de viver. E como que ela acontece? Claro que tem depressões de vários tipos e classificações, e isso precisa sim de um diagnóstico médico, mas a depressão, se eu puder aqui traduzir para vocês dentro das rotas de pensamento, ela é uma grande frustração, uma grande raiva, que você não sabe como lidar, que você não sabe como mudar isso que você está vivendo e que você fica aprisionado nessa bolha de raiva sem saber como sair disso. E no começo da depressão, a pessoa tenta resolver. Depois, ela vai se rendendo a essa inconformação e a essa raiva porque ela nem sabe como resolver. Imagina que você está numa sala fechada e você precisa passar por aquela porta. E quando você precisa passar por aquela porta, tem um leão na porta. E você tenta passar por essa porta e o leão te olha e ameaça você. Aí você recua. Aí você tenta ir de novo. Aí tem o leão ali, você recua. E aí você já tentou tantas vezes que você começa a ficar cansado, prostrado dessa depressão. E você se abandona. Não porque você quer, porque você já tentou tudo que você podia, que estava ao seu alcance, e não conseguiu passar pela porta. E aí é muito comum, sim, que a pessoa não queira sair da cama, que não tenha vontade de tomar banho, que não tenha vontade de comer, porque ela tá refém deste lugar que ela se enfiou e não sabe como sair. Tudo que a gente falou até aqui no curso vai te dar caminhos e rotas de pensamento para ir diminuindo essa raiva para sair dessa depressão. Para depois você descobrir que esse leão nunca foi um leão. Ele era um gatinho ali fazendo uma sombra grande que te assustava. O que a gente precisa investigar na depressão? Raiva. Quais são as raivas? Raiva do quê? Às vezes a pessoa na depressão tem raiva até de ouvir o outro mastigar, sabe? Porque a raiva já tá tão grande que tudo, absolutamente tudo incomoda. Perguntas para se fazer na depressão. Você tem raiva do quê? O que te incomoda? Ai, tudo, mas tudo o quê? Vasculha teus pensamentos, o caminho do teu pensamento. Vai adiante. Eu tenho raiva disso, tenho raiva daquilo, raiva porque eu sou desse jeito, raiva porque a vida não aconteceu desse jeito, raiva porque eu não tive oportunidade, raiva porque não foi diferente, raiva porque o tempo passou, raiva porque eu coloquei isso pra minha vida, raiva porque eu não sei o que eu faço, raiva porque eu nem sei o que eu quero. Qual é a raiva? Qual é a irritação? Qual é a frustração? Tome consciência disso e comece a agir pequenininho da onde você já consegue e vá diminuindo assim.
essa bolsa de raiva. Coloque os blocos lógicos, faça aquelas frasezinhas com a raiva, aplique esse conceito. E sim, traga luz. Tem as frequências de solfejo que a gente viu que pode ajudar. Traga luz. Coloque ali para você conteúdos bons, que outras pessoas vivam e que você possa agradecer e saber que isso existe e que você também pode viver coisas boas na sua vida. Comece a ler livros de histórias que te trazem uma motivação. Comece a acreditar em você. A melhor maneira de você construir seus pequenos passos para sair da depressão é acreditar em você. Porque é muito, muito, muito difícil a depressão. Naquele momento, parece que nada tem saída, que você não vai conseguir sair de lá. Eu tive depressão pós-parto do meu terceiro filho. Foi um período de tempo curto, mas foi muito difícil, assim, ter a consciência do que estava acontecendo e não conseguir olhar e ter um dia de chegar assim e falar, poxa, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Dá uma vontade de falar, meu, nada mais importa, assim, porque eu não consigo ver saída para aquilo que eu tô vivendo. É bem difícil, mas tem saída, sempre tem uma saída, para tudo existe uma saída. Enquanto a gente estiver aqui, é porque tem vida pra gente viver. É porque a gente precisa tentar de novo e de novo e de novo. É porque tem aí vida desenhada para que a gente possa percorrer. Só que nesse momento a gente não tá vendo porque tá lá no quarto com o gatinho fazendo sombra de leão. Então vamos transformar esse leão em gatinho, olhar mesmo para essas frustrações, pedir ajuda, a ajuda das pessoas que a gente ama e que amam a gente, pedir colo. Você sabe uma coisa muito legal? Se você tem pessoas, parentes, pessoas que estão e que você tem como estar perto, ir lá, deitar no colo, pedir um abraço, nutrir a bateria de amor. Outra maneira de nutrir a bateria do amor é você ver o sol nascer, ver o sol se pôr, olhar para a lua, receber essa energia dos astros, respirar fundo, ter um animal de estimação que você ame, manifestar o amor, ser amor, receber amor e traduzir o amor. Não ficar focando só no problema, mas começar a ir se nutrindo de amor para que você possa ir saindo deste lugar que você acabou chegando sem saber como e ainda não sabia como sair. Então, esse conceito sobre a depressão e pensar na depressão com essa legenda de informação, eu tenho certeza que vai te ajudar demais quando você passar, talvez, pelos seus vazios, né? Porque a vida, ela é um movimento crescente. E nesse módulo, a gente está aqui para falar do crescimento com a vida. E a vida, ela faz, ora um movimento positivo, ora nem tão positivo assim, ora positivo, ora nem tão positivo assim. E ela vai convidando a gente a desenhar os passos. E saiba que quando você estiver vivendo um momento não tão bom assim, que o próximo momento vai ser bom, porque ela tem esse desenho. E que talvez um momento não tão bom, ele tá te preparando para você ganhar bateria ali, ganhar força, ganhar musculatura emocional para o teu próximo passo no movimento positivo. E quando vier o positivo, não tenha medo de perder. Porque ele está vindo para somar na sua vida. Você não vai perder algo que é bom, algo que você se conectou e materializou. Mas depois você também vai passar por um movimento de construção novamente, que pode te convidar para sair da zona de conforto, que pode não ser tão bom assim, mas que vai te trazer consciência, compreensão para o próximo passo. O que a gente faz quando não tem esse conhecimento? Se agarra ao bom, com medo de perder ele, pelo amor de Deus, não me deixa, não me abandona, não vai embora. E quando tá no ruim, nossa, não quero mais nada, porque pior do que isso eu não vou conseguir suportar. E a gente fica se estacionando ao invés de crescer no movimento da vida. E vamos ao pânico. O que é o pânico? Eu já tive crise de pânico também. Nossa, também já tive muita coisa, né? Acho que todos nós aqui, de alguma maneira, direta ou indiretamente, já tivemos algumas coisas assim. O pânico
ele é um medo maior do que você. No momento da crise de pânico, você tem os sintomas de quem vai morrer. Então você tem palpitação do coração, sudorese fria, mal-estar, você tem vontade de sair correndo, ou de se enfiar um buraco, ou debaixo da mesa. Você não controla isso, porque é instintivo e é muito, muito, muito forte. Ele vem e às vezes dura 10, 15, 20 minutos uma crise de pânico. E você fica ali, ó, com a sensação de vida e morte, vida e morte. Quantas pessoas não vão pro hospital tendo, de fato, uma sensação de que estão infartando por conta da crise de pânico? O pânico, ele vem, pá, agora é o fim. E quem tem crise de pânico, o que a gente tem que fazer para sair disso? Buscar qual é o medo, qual é o gatilho de medo que te coloca dentro dessa crise de pânico. Porque são gatilhos de histórias que você já viveu e que chegam e parece que dão um start, que aquilo vai acontecer tudo de novo, mas você não tem a consciência que é isso. Você tem só um lampejo da crise de pânico. Então começa a investigar o que desencadeou a crise de pânico, qual foi o medo que deu, o que chegou para mim. O que está acontecendo? Como que isso está vindo? O que a vida está trazendo nesse momento? O que está te pondo na crise de pânico? Eu vou te contar da minha crise de pânico, que talvez possa te ajudar a pensar sobre a sua crise de pânico ou sobre de alguém que você conhece. Eu, Vanessa, sempre tive medo. Fui criada no interior, de ir para São Paulo, aquela coisa, a cidade é perigosa, pode ter um assaltante. E tinha isso muito forte em mim. E teve um momento, acho que com uns 23 anos de idade, eu fui fazer uma visita de Natal. Tava eu com a minha prima, o namorado dela da época, e a gente foi visitar uns amigos de Natal. E quando a gente tava indo embora, bateu o carro numa moto, paramos para socorrer. A pessoa tava armada, tinha saído de indulto de Natal, então fez a gente ali refém um tempo, não deixou a gente ir embora. Foi assim, bastante estressante, graças, né, a tudo de bom, nada de grave aconteceu, tirando ficar ali 3 horas num estresse, ninguém se machucou, tudo acabou bem, né? Depois ele deixou a gente ir embora, a gente foi embora e ok. Acabou essa história ali, tirando aquela tensão, porque ele queria dinheiro para consertar a moto, a gente não tinha dinheiro, não tinha como sacar aquela hora. Ele ficou com uma câmera de foto, se eu não me engano, e a gente pôde ir embora. Eu já tinha medo da cidade de São Paulo, na época. E depois desse evento, eu fiquei com muito mais medo. E aí eu comecei a ter pânico. Quando eu recebi o convite de ter um consultório em São Paulo, eu só ia para lá com um motorista dirigindo para mim e para me sentir segura que nada de mal ia me acontecer. E eu não saía assim do meu quarteirão, eu não saía, eu atravessava a rua para ir no restaurante e voltava. Eu tinha medo de tudo o tempo todo. Até que teve um dia que eu fui sozinha dirigindo, eu tava com a agenda cheia. E esse rapaz que dirigia pra mim na época não podia ir naquele dia, teve um contratempo. Eu falei, eu preciso encarar isso, eu vou. Fui dirigindo de dia, ótimo. Já sabia o caminho. À noite, quando eu saí do meu consultório, como que aconteceu naquele evento que a gente bateu o carro, foi à noite já foi o primeiro gatilho. Eu saí e comecei a ter medo. Eu não conseguia ligar o GPS. Eu não conseguia saber qual era o caminho. Eu tinha um mapa desenhado à mão, que eu tive esse cuidado para caso eu precisasse saber qual era a rua que eu tinha que virar. Eu lia o mapa e não conseguia entender nada. O cérebro, no momento do pânico, ele coloca tanta atenção naquilo que você precisa fugir e lidar que você não tem coerência de raciocínio. Todo o seu sangue, ele vai para as extremidades, braços e pernas, para que você possa correr e nutrir órgãos vitais só. E tudo para que você possa correr, uma descarga enorme de adrenalina. E aí eu saí e não conseguia achar o caminho para ir embora. Eu estava perto para pegar o acesso, para pegar a estrada. E aí eu lembro que eu parei para pedir informação num posto de gasolina e tive medo. E veio uma pessoa me dar informação, só que na minha mente parecia uma pessoa aterrorizadora que podia me fazer mal. A mente da gente, na hora do pânico, ela vai transformando tudo como muito perigoso. E aí o rapaz me deu a informação e eu ficava assim pra ele, eu não entendi. E aí ele repetia a informação. Agora você pega aqui, vai ali, vira ali. Eu falava, eu não entendi.
Eu não conseguia pensar na hora. Aí ele falou de novo mais bravo, assim, até eu no lugar dele, porque acho que já era a quinta vez que eu falava que eu não entendia uma coisa tão óbvia, que eu saí de lá porque eu fiquei com medo dele. Aliás, eu já tava com medo desde a hora que eu parei, eu só fiquei com mais medo. Falei, nossa, como é que eu vou sair daqui? E passavam pensamentos na minha cabeça naquela hora, do tipo, nossa, se eu bater meu carro num poste, ninguém vai me assaltar, vai vir um resgate, me tira daqui e eu saio ilesa. Gente, passa pensamentos na hora do pânico os mais absurdos possíveis, porque o medo extremo de uma crise grande de ansiedade ou de uma crise de pânico, ele não te deixa raciocinar. Eu sei que eu fui, e de repente a hora que eu vi já tinha caído na marginal, já tava pegando acesso para a estrada, meu corpo tremia da descarga de adrenalina, mas depois eu fiquei muito feliz de ter conseguido passar por isso. E aí eu fui conseguindo e trabalhando esse medo em mim e diminuindo esse medo. E hoje eu falo para vocês que eu me desloco com a maior facilidade em São Paulo para todos os lados, a hora que for, a pé, de carro. Fico muito tranquila, ando pela rua sem ficar tensa. Lógico, você tá numa cidade grande, você tem que ter pequenos cuidados, como qualquer cidade grande. Mas fiquei muito em paz com tudo isso. É possível, sim. Só que a gente tem que encontrar quais são os gatilhos. Então, eu tinha alguns gatilhos. Noite, o que estava acontecendo comigo, barulho de moto. Tinha alguns gatilhos que podiam me levar a isso, né? Dentro de uma crise de pânico, busque quais são os medos. E é muito interessante como os medos, quando uma pessoa descreve, às vezes eu pergunto para uma pessoa assim. Ela fala, eu tenho medo, sei lá, que meu marido seja assaltado. Ou eu tenho medo de ser assaltado. Tá, e como que é isso? Eu fico com muito medo quando eu saio, ou quando ele sai, não dá notícia, eu fico com muito medo que ele vai ser assaltado, que alguma coisa vai acontecer. Eu falei, por que tem que acontecer alguma coisa? Porque eu fico nesse medo, tá? E ele vai ser assaltado como? Vai ser alguém de moto? Vanessa, como que você sabe que é de moto? Não, porque a maioria das vezes a pessoa já imaginou que é de moto. Nossa, eu não tinha pensado que eu imaginei. Porque a gente faz uma imagem daquele medo, mesmo sem nunca ter acontecido de fato. Você tem uma tela pro medo, que pode nunca ser real. Mas que cada vez que você tem medo, você vai lá naquela imagem conhecida do medo e olha para ela como se ela fosse real. E se assusta. E talvez você nunca nem vá passar por isso. Então, começar a imaginar e olhar o que tem nessa tela, desenhar o que tem nessa tela, entrar em contato com esse medo. Porque ele é só ou uma memória projetada ou uma imagem projetada de algo que te assusta. De uma história que você viu, que você escutou, que você viveu, que você passou. Não é real. Não está acontecendo agora. São gatilhos de sobrevivência que o nosso corpo usa para nos proteger. Como para o cérebro, no tempo presente, tudo aquilo que você pensa é como se estivesse acontecendo de fato, ele entende que aquele medo nada mais é do que uma realidade. E ele começa a trazer para o teu corpo mecanismos de proteção desse medo. Então vamos gentilmente desconstruindo os nossos medos para que a gente possa abrir espaço dentro da gente. Cada vez que você tira um medo grande de dentro de você, você abre espaço para a vida te convidar a viver no presente. Você abre espaço para a vida acontecer para você no presente. Outra coisa legal, quando você conseguir ir encarando seus medos, lógico, não tô aqui para falar, gente, façam as coisas que te deem medo para vocês verem que isso não é tão assustador. Ganhe musculatura emocional para que você possa ir fazendo pequenas coisas e desfazendo desses medos dentro de você. Eu tenho um curso que acontece uma vez por ano, que chama Viagem Quântica. Esse ano está na 3ª edição deste curso. E esse curso Viagem Quântica, eu levo pessoas para uma viagem para fora do país, em lugares de alta frequência de história, energia, conexão, para estudar física quântica na teoria e na prática do processo. Esse ano passado eu levei um grupo para o Peru. E no Peru tem aquelas montanhas assim, que você passa com o carro assim, a van, para levar você para um passeio, cabe só as rodas da van na montanha. E aí é o penhasco. E eu tenho medo de altura, hoje menos, muito menos. E eu lá, firme.
A vida cuida da vida, a vida tudo bem, o motorista sabe fazer isso, ele faz isso todos os dias, várias vezes por dia. Não sou eu que tenho que temer isso aqui, vou confiar. E confesso que eu fiquei morrendo de medo, claro. Com muito medo mesmo, mas eu lá, né, com o grupo, à frente do grupo, com as pessoas, com os alunos, ia ficar eu lá, gente, tô morrendo de medo. Eu até falei, gente, tô com um pouco de medo. Mas fiquei lá na confiança do processo. E foi libertador. Aquele passeio não fazia parte do curso, era um passeio turístico, assim, extra curso. E foi libertador ter me permitido ir. Foi libertador ter me autorizado a ir. Porque a hora que passei por aquilo, nossa, fiquei tão feliz de ter enfrentado um medo e ter tirado esse medo de dentro de mim. E ter aberto espaço dentro de mim. E confiar que tá tudo bem. Que não é porque eu tenho medo de altura que a altura vai me fazer mal. Claro, eu tenho que respeitar meus limites, meu limite do meu corpo, o limite do que eu me autorizo, mas que eu posso sim ir me esvaziando desses medos para abrir espaço para boas coisas na minha vida. Então fica meu convite para você que tem uma crise alta de ansiedade, ou que já teve pânico, ou tem pânico, ou que tem medos, que você possa ir convidando os seus medos a te deixar a partir de agora.